Meu querido, bom dia, boa tarde, boa noite. Você observa uma coisa, você me diga se isso aqui é ou não uma grande perseguição aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo com respeito à verdadeira adoração. Depois, nós é que estamos falando errado. Depois, nós é que somos os hereges. Observe uma coisa, o texto de João, capítulo 4, ele tem quantos anos? Vamos botar aí 2.000 anos, 20 séculos, não é? Vamos botar 2.000 anos, 20 séculos. Quando nós falamos que a interpretação bíblica não é preciso você acrescentar nada mais a ela, é só você saber ler e saber interpretar um texto, contextualizando o próprio texto em que você está lendo. Olha o que Jesus disse em João capítulo 4. Depois eu vou falar uma coisa para você. A mulher disse a Jesus assim, há 2.000 anos atrás. João 4, versículo 20. Nossos pais, ela diz, nossos, os deles, dos samaritanos, que eram gentios. Nossos pais adoram neste monte. Mas vocês, os judeus, esse vós, como ele tem 2.000 anos de idade, ele não é mais a segunda pessoa. Você pode falar assim, vocês. Você pode pegar ele e trazer, né, para você, depois você joga ele para o passado. Porque vós, a colocação verbal aqui, é a segunda pessoa. Era a segunda pessoa do plural. Agora não. Agora eram eles. Então a mulher falou assim, mas vocês, os judeus, vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Preste atenção. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste era uma referência ao Monte Gerizim, que estava em Samaria, que está, né, em Samaria, porque Jesus estava ali em Samaria, quando houve essa conversa. Jesus disse que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vocês, os samaritanos, vocês adorais o que não conheceis, ou o que vocês não conheceis. Nós, Jesus está falando aqui, ele se inclui. Nós, os judeus, primeira pessoa, nós, os judeus, o que adoramos, o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora, olha a afirmação que ele vai fazer. No versículo 23. Isso aqui é uma afirmação. Não é uma pergunta, não é uma interrogação, não. Ele vai fazer uma afirmação. Mas a hora vem e já chegou. Porque o reino de Deus já tinha chegado. Com a presença física de Jesus, o reino já tinha chegado. Mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Meu querido, quando que cumpriu esse versículo 23? Mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. No versículo 22, ele fala assim. No versículo 21, ele fala assim.
mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Quando que se cumpriu isso aqui? Que nem em Jerusalém e nem no Monte Gerizim seria adorado de verdade o Pai. Quando aconteceu o que está em Mateus capítulo 24. Se o templo caiu no ano 70 DC, os verdadeiros adoradores não precisariam adorar nem em templo, nem em monte. Então veja se isso não é uma forma de afrontar o Criador. Aí os crentes, eles vêm hoje, no século 21, e falando assim, não, eles falam com raiva. Jesus disse que não era nem no monte, nem em Jerusalém, mas nós vamos continuar adorando em monte e adorando em templo. Isso aqui, meu querido, não é uma afronta aos escritos bíblicos relatado pelo próprio Jesus? Eu te pergunto, então, se esse povo que se diz cristãos, se eles têm coragem de afrontar, porque isso aqui é uma afronta, ao próprio Criador, se eles têm coragem de afrontar ao próprio Criador naquilo que está escrito, o que você espera mais desse povo? Jesus, ele disse à mulher samaritana há 2000 anos atrás, que nem em Jerusalém era onde estava o templo, e nem no monte as pessoas iam adorar a Deus. Porque adorar a Deus, a partir da queda do templo, porque a partir da queda não tinha mais templo para adorar. A partir da queda, a verdadeira adoração, ela teria que ser feita em espírito, em verdade. Aí eu te peço, se os adoradores de hoje em dia ainda continuam adorando a Deus e vão nos montes, que todo crente que vai no monte fazer campanha, fazer oração, ele acha que ele é superior a todos os outros que não vão no monte. E todos os crentes que vão num templo chamado de igreja, cultuar a Deus, entre aspas, eles acham que quem não vai no templo, quem não vai no monte, não é adorador, é desigrejado. Mas isso é verdade ou mediante os escritos bíblicos é mentira? Quem que está afrontando Deus? É os adoradores do templo e dos montes ou aqueles que aprenderam a adorar a Deus só em espírito e em verdade, na meditação da palavra? Seja honesto. Seja sincero. De acordo com os escritos bíblicos, ensinado por Jesus, é quem que está fazendo a vontade do eterno Criador? É quem frequenta templo e monte ou é quem estuda a palavra e adora a ele aqui, ó, na mente e no coração? É claro que é os adoradores que adoram em espírito e em verdade, sem necessidade de templo ou de monte. Ou é mais fácil criticar? É mais fácil inverter a situação do que eles engolir a palavra, a verdade. Então, se nós deixamos de frequentar um templo religioso, deixamos de buscar Deus em monte, físico, como a gente fazia, eu já fiz isso muitas vezes. Então, se nós deixamos isso e aprendemos que a verdadeira adoração, ela não está no monte nem no templo. Então, se nós, que somos cristãos, filhos de Deus no Espírito, se nós estamos fazendo isso e eles dizem que nós estamos errados, quando você bota esse texto bíblico na frente deles e eles têm coragem de dizer que isso aqui não é verdade, aí eu te pergunto, quem é o verdadeiro adorador?
na visão de Jesus? É aqueles que são considerados desigrejados, destemplados, ou é aqueles que estão ainda frequentando templo e monte? Na visão do Criador, o falso adorador é aquele que ainda frequenta um templo físico. Na visão do Criador, o falso adorador é aquele que ainda acha que só se pode encontrar o Senhor no monte e no templo físico. Na visão do Criador, o verdadeiro adorador é aquele que tem Deus dentro de si, a essência dele. Não é aquele que continua buscando a Deus em monte e em templo, não. Na visão do Criador. Ou a gente aceita a palavra como ela é, ou a gente tem que pegar isso aqui, rasgar e jogar fora. Porque eles não acreditam. No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versículo 48 e 49, para corroborar, interagir com João 4, nós temos Atos 7, 48 e 49. Estevão, na hora da sua morte, ele deu uma lapada nos seus opositores e falou isso aqui, ó. Mas o Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Na época de Atos dos Apóstolos, o templo já tinha caído? Não. Ainda não. Porque não tinha acontecido o juízo ainda. Então ele diz assim, ó, mas o Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Como disse o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês acham que pode edificar para mim? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Por que Estevão fala, como disse o profeta? Porque ele estava lembrando do que Isaías falou lá em Isaías 66, 1 e 2. Que é a mesma coisa. Que Deus não habita em templo feito por mão de homem, porque se o céu é o trono dele e a terra é o estrado dos pés dele, que casa que as pessoas acham que pode edificar para Deus. Mas também o apóstolo Paulo, no capítulo 17 de Atos, ele fala a mesma coisa. A mesma coisa que Estevão falou, a mesma coisa que Isaías falou e a mesma coisa que Jesus falou. Só que o problema é que os religiosos de carteirinha, eles não aceitam os escritos bíblicos e falam que estão adorando de verdade. Mas, na verdade, é mentira. Atos 17, 24 e 25. Agora é Paulo, lá no Areópago, lá em Atenas, na Grécia. Isso ele falou quando ele discursava lá. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, e nem tampouco ele é servido por mãos de homens, como se tivesse necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E nós é que estamos errados, né, pastores? Nós é que estamos errados, não é, líderes religiosos? Sabe o que vocês são? Eu não vou usar um termo pejorativo aqui, não. Mas sabe o que vocês gostam? O que vocês gostam mesmo é de afrontar o Criador em nome da ideologia de vocês. Aí vocês dizem que nós é que estamos torcendo a palavra, mesmo lendo e mostrando aonde que está escrito. Nós é que estamos torcendo a palavra. Haja paciência com vocês, né? Sabe o que vocês são? Ou o que vocês fazem? Vocês
tentam de todo jeito encobrir a verdade às pessoas. Sabe por quê? Porque para vocês o que interessa é que templo físico gera renda. E as pessoas adorar a Deus em espírito e em verdade não gera renda. É só isso. A visão de vocês não é Bíblia. A visão de vocês não é salvação eterna. Essa salvação eterna não precisa vocês fazer nada por ninguém, porque salvação eterna já está garantido que ela é para o espírito. Carne não se salva. A carne, a salvação da carne, sabe onde é? É a sepultura. Ainda bem que se não fosse a sepultura, o espírito não voltava para Deus. Sabe de uma coisa? Com todo respeito a vocês, que vocês são nossos irmãos no espírito, mas podia ser também de outro jeito, né? Ô, pessoal, tenha paciência, né? Fala a verdade. Fala a verdade pro povo, gente. Pelo amor de Deus, né? Tchau, até lá.